o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Amém, irmãos? O jugo de Jesus e a sua carga, ele diz, meu jugo e a minha carga é leve. Não aquele que ele levou por nós, né, irmão? Mas aquele que ele nos dá a levar, que é bem diferente do que ele levou, né? Nosso jugo não se compara ao dele, nossa carga não se compara à dele. Pelo menos é o que eu realmente acredito. Então, quando ele diz, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, é o que ele nos dá, né? Porque, na verdade, o mais pesado, o mais terrível, ele já fez. Nós não poderíamos morrer, pagar pelos nossos próprios pecados. Ele fez isso. A nossa via dolorosa não se compara a dele. A nossa cruz não se compara a dele. Não se compara. As nossas renúncias não se comparam a dele. Longe de nós tal coisa pensar. Mas Jesus aqui está demonstrando uma coisa que me chama a atenção, sempre me chamou. Desde o começo, quando eu comecei a ler a Escritura, eu sempre tive o número 11, muito marcado na minha vida. Aconteceram várias coisas na minha adolescência que o número 11 me marcou. Participava de sorteios que o número 11 ganhava. Sorteio na escola, eu ganhava. Tudo que eu entrava com o número 11, eu dizia, o número 11 é o meu número da sorte. Pintava o 11, eu saía na vantagem. E quando eu li esse capítulo 11, eu achei esse verso 29 aqui, no capítulo 11, eu nunca mais esqueci disso. Eu achei interessante Jesus dizendo assim, aprendei de mim, diz a versão revista e atualizada, né? Aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e aí vocês vão encontrar paz, descanso para as vossas almas. Então, aprender de mim quer dizer, eu sou o mestre, eu ensino isso. Eu ensino mansidão, eu ensino humildade, eu ministro a paz. Ele falou, né, em João 16, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não estou dando a paz do mundo. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, isso aqui, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, ou seja, aprender a humildade, aprender a mansidão, é algo tremendo. Porque muita gente conhece muito de Bíblia, mas não conhece detalhes de uma lição que vai fazer valer na sua vida todo o conhecimento bíblico. Já pregamos aqui algumas frases meio loucas, tipo, irmão, não interessa se você conhece Bíblia, porque quem conhece Bíblia, conhece as lições da humildade, né? Ah, você conhece Bíblia? Não interessa se você conhece Bíblia. Quem conhece Bíblia tem prontidão em estender a mão para o próximo. Quem conhece Bíblia não tem ódio nem amargura no coração. Essas lições a gente já colocou aqui. Ou seja, existem detalhes, né? Ou quem conhece Bíblia tem que amar a justiça e aborrecer a iniquidade. Então tem detalhes da lição que às vezes as pessoas conhecem. Não, eu conheço, qual é o contexto histórico? De Isaías é isso, isso e isso. De Jeremias é aquilo e aquilo. As pessoas dão verdadeiras aulas, lições, mas se faltar certas coisinhas, é como que você ter construído uma bela fortaleza em cima das areias da praia. Pode estar certo que cedo ou tarde vai ruir. Não vai sobreviver. Então é o que acontece muitas vezes com muito conhecimento.
As pessoas esquecem os detalhezinhos da lição. Nós tivemos uma nação de Israel que tinha um conhecimento imenso ou não tinha? Quem eram os guardiões dos pergaminhos? Quem é que, desde o princípio, tinha aquilo tudo, toda a história do Egito, a libertação, a passagem pelo Mar Vermelho, toda aquela estrutura de conhecimento, a manifestação de Elias, a glória com Moisés, com Josué, os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Quem tinha toda esta glória? Os judeus. Mas nós vimos esta glória manifesta na vida dos judeus quando? Em toda a história dos judeus, vamos colocar aí, vamos arredondar assim, 4.000 anos. Nós acompanhamos uma glória na vida deles que, se for somar todas aquelas as glórias ocorridas na vida deles, não chega a 100 anos. O tempo de glória, o tempo de prosperidade, o tempo de olhar e dizer, lá estamos vendo Deus, isso aí não foi nada. Nem com Salomão, que Jesus menciona como tendo sido homem, que possuiu as maiores riquezas, nem ele, nem somando o tempo de vida, o tempo do seu reinado, não tem tanta glória assim para somar em 4.000 anos de história daquele povo. O que mais se vê são problemas. Problemas e mais problemas. Mas as lições, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, as lições que Jesus ensina no Novo Testamento, ele também ensinou no Antigo. Aliás, que quando Jesus se manifesta, está se manifestando na tentação, ele usa palavras que não são novidade para se livrar do diabo, para escorraçar com Satanás. Quando o diabo se apresenta a ele nas 3 tentações, ele faz citação de 3 palavras que constavam na lei. E ali ele sai vitorioso, mostrando que o povo do passado tinha o suficiente para ser um povo vencedor. Mas essas lições, por exemplo, aqui eu estou pegando o tema humildade, mas essas e outros detalhes de lições constantes na Escritura, é o que vai fazer a diferença, irmão. Não adianta, eu conheço a escatologia toda de Apocalipse. Olha, quando Jesus escreveu aquela carta a Laodiceia ficava, o templo de Laodiceia era na rua tal, número tal, no quadrante tal, e a estrada era assim, assada. Tá, isso tudo é glorioso. Mas o que adianta exalar tanto conhecimento se a soberba, a arrogância, a falta de humildade vier junta? A verdadeira palavra pura e cristalina é aquela que elimina os resíduos nocivos, as mazelas. Nosso coração, nossa vida, nossa mente, nosso psicológico tem que ser limpo. Sabe? Limpo, completamente 100% limpo. Porque o Espírito de Deus vai se derramar de maneira sobrenatural e nós vamos ver o que é glória de Deus. Nós vamos desfrutar das promessas que dizem 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não serás atingido. Então, veja, os judeus tinham tantas profecias. Eles tinham todos o script que levava a Jesus. Olha, dizem os historiadores, não me recordo o número exato, mas mais de 1.000 profecias a respeito de Jesus, em todos os detalhes da sua vida, da sua estrutura, do seu ministério. Eram mais de 1.000 profecias a respeito de Jesus. Olha, como é que você tem mais de 1.000 referências a uma única pessoa e não é capaz de identificar essa pessoa? Como que pode isso? Se você disser assim, eu preciso ir daqui a Brasília, lá no centro do Brasil, e o que você faz? Você pergunta, eu não sei como é que é, estou sem GPS, né? Porque o GPS hoje te leva, irmão, até na Lua. O GPS hoje é uma coisa fabulosa, te leva até na Lua, se duvidar. Alguém te dá uma informação, 1, 2,
Imagina alguém te dar 1000 informações de como chegar em Brasília. Você vai chegar. É um passo a passo. A pessoa está te dizendo, você vai daqui a tantos metros, tem a primeira esquerda, você entra, a segunda direita. Você não vai chegar? Imagina um povo que tem mais de 1000 referências a respeito do Messias. E esse povo não reconhecer o Messias. Isso é uma coisa horrenda, isso é uma coisa absurda. Só restava para eles o quê? Um grande massacre. Como eles foram já massacrados. A história de Israel é ser um povo massacrado, levado em cativeiro, escorraçado. E não acabou a história. Eles ainda passarão por tudo isso novamente. Nessa última vez, agora neste século 21, os judeus serão muito mais massacrados do que já o foram em toda a sua existência. Porque será num tempo que o Senhor Jesus falou assim, olha, daquele dia igual não houve. E depois não haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E não está falando de uma igreja estando na terra, remida, lavada e santa. Não, porque esse tempo nós já sabemos que será depois do arrebatamento. Quando a igreja sai e o mundo se volta para exterminar o nome de Deus da terra e Israel vai levar a sobra. Porque ainda cultua um Deus que está muito longe, um Deus que não tem nada a ver com eles. Mas cultua. Que nem muitos cristãos, entre aspas, que vão pagar o prato principal dessa história, vão ser massacrados só porque vão querer dizer que são cristãos, mas não tem nada a ver com o testemunho. Estão dispostos até a negar, mas o fato de o mundo se identificar como cristão, por uma Bíblia, por um templo, por alguma coisa assim, eles vão ser massacrados. Quando, na verdade, os verdadeiros nem vão mais estar por aqui. Então, irmão, pode-se conhecer a palavra e ainda assim estar fora dela, pensando estar dentro. Como Jesus diz assim, os judeus chegam para Jesus e dizem assim, nós temos a lei de Moisés, nós temos por pai Abraão, somos filhos de Abraão por herança. Jesus falou assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão? Mas vocês querem me matar? Eu não reconheço em Abraão essas obras de homicídio. Tu tens demônio, ninguém aqui quer te matar. Além de tudo, ainda eram mentirosos, porque queriam. Tinham ido lá tentando pegar uma palavra para o matar. Pode-se conhecer a Escritura e ainda assim estar a caminho do inferno. Então, eu conheço a Bíblia, João 3,16 está isso, Lucas 10,19 está aquilo, Mateus não sei o que está aquilo, e eu não sei o que. Eu conheço a Bíblia, dizem alguns, de capa a capa. Irmão, ninguém vai ser salvo por conhecer a Bíblia, mas sim por andar naquilo que é lâmpada dos seus pés e luz do seu caminho. Conhecer a Bíblia não significa andar nela ou com ela ou ter o Deus revelado nela. E os judeus, os guardiãos das Escrituras, aquele povo que Deus usou para guardar as Escrituras, aquela terra que Deus usou, eles não são nada, nunca foram nada, nunca serviram de referência para nada, tiveram momentozinhos de glória e histórias imensas de caos. Mas se perguntasse, o profeta Isaías, sei, mas Isaías 7,14, eis que a virgem dará à luz e conceberá e dará à luz um filho. Mas vocês não reconheceram essa profecia? Tem pessoas que têm os seus próprios conceitos e nem a palavra vindo faz a pessoa mudar o seu conceito. Por isso Jesus diz assim, olha, aprendam comigo, eu sou manso, eu sou humilde de coração, só assim vai se encontrar descanso para as vossas almas. Como que nós conseguimos descanso? Quando a nossa confiança está em Deus. Porque se eu confiar no meu próprio braço, eu sei que tem gente por aí com um braço muito mais forte que eu. Se eu confiar nas minhas armas, vou ali e compro armas poderosas. Eu compro uma M16, as metralhadoras usadas em guerra. Mas, meu irmão, o fato de eu ter uma M16 não significa que alguém com um revolvinho calibre 22 não possa me matar.
A M16 me dá imunidade à morte? Não, não me dá. Então, mesmo aquele que porta a M16, a metralhadora de guerra, pode ser morto com um punhal pelas costas. Então, o que nós temos que entender? A nossa confiança para termos paz é em Deus. Olha, vem um exército contra ti. Não, a Escritura diz que não temerei. Estou em paz, porque eu confio na Escritura. Só assim eu tenho que aprender o que a Escritura diz para que a paz invada todo o meu ser, invada o meu coração, para que o meu psicológico não se abale. Eu continue tocando a minha vida, fazendo o que tem que ser feito e esperando a hora que os exércitos se acamparem contra mim, porque eu sei que eu tenho uma promessa. Olha, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não vai ser atingido. Então, mas para que isso se processe, irmão, a palavra ela não é. As promessas da Escritura, é muito complicado quando você fica sem uma delas. Porque existem promessas na Escritura que você alcança e outras que você não alcança. Mas tem algumas promessas na Escritura que se você não alcançar, outras você também não vai alcançar. Existem promessas na Escritura de setores individualizados. E existem outras promessas que são promessas casadas. Promessas vinculadas umas às outras. Então, às vezes, perder uma promessa pode significar perder uma sequência de outras coisas. É onde as pessoas enfraquecem, se desviam, não suportam as lutas, não suportam as provas. Então, vamos voltar aqui ao nosso tema central. O Senhor Jesus diz, vocês têm que aprender de mim. O quê? Aprendam a humildade. Jesus, um homem poderoso daquele, um homem que veio ao mundo e aprendeu obediência pelo que padeceu, um homem que diz assim, tudo o que eu recebi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Ora, presta atenção, o Senhor Jesus diz assim, tudo o que eu recebi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Amém? Eu te pergunto, quando você consulta, encontra com os cristãos por aí, eles demonstram essa glória desse conhecimento que vem do Pai? Olha para o que foi Jesus e olha para o que são as igrejas hoje, olha para o que são os cristãos hoje. Então eles receberam tudo o que o Senhor Jesus recebeu do Pai e deu a conhecer. Eles estão conhecendo? Eles não estão conhecendo. Aliás, que eles não estão conhecendo nem metade, nem 1/3, nem 1/10. Eles não estão conhecendo absolutamente nada. O comportamento deles é pior do que qualquer mercenário do planeta. Eu estou na igreja para quê? Para conquistar a corrente do empresário. Então eles não receberam nada do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ninguém está nem aí para o reino de Deus. As pessoas estão vivendo nesse mundo com a intenção de se autossatisfazerem. Que Deus as sirva e não que elas sirvam a Deus. Esse é o conceito que há no mundo. Dentro da igreja está repleto de pessoas pensando em se dar bem. Não, aqui diz que Deus multiplica os pães e os peixes, aqui diz que Deus abençoa, então eu vou na igreja para Deus me abençoar. Enquanto a pessoa for na igreja para Deus a abençoar, ela vai continuar vivendo debaixo da maldição, da desgraça e sujeita às fatalidades. São esses por aí que carregam o nome de cristão e envergonham toda a cristandade. Nós só podemos ir na igreja, não vamos na igreja para conquistar, nós não vamos na igreja para prosperar, nós não vamos na igreja para isso. Quem já conhece sabe que há um Deus tem que ir na igreja para entregar, para dar, para adorar. Mas as pessoas estão indo na igreja para receber. Na igreja não se vai para receber, na igreja se vai para dar. Buscar o reino de Deus é dar, não é receber. Receber é consequência do dar. Isso é a igreja. Então, olha o povo de Israel, irmão, que é a nossa referência hoje. Mas não esqueça que Israel é o retrato da igreja. O povo de Israel vive momentos de glória, mas não vive uma glória constante. Talvez o exemplo de muitas pessoas, quem sabe aqui dentro,
que tem vivido momentos de glória, mas não uma glória constante. Tem visto Deus assim em cada esquina, mas não durante toda a caminhada. O projeto é ver Deus o tempo todo. Por onde você passar, exalar o bom perfume de Cristo, a sua justiça, a sua verdade. Por onde você passar, Deus olhar e dizer assim, ali eu tenho um candeeiro caminhando sobre a rua, que eu posso fazê-lo iluminar no momento que eu quiser. E tem outros que Deus olha assim e diz, não, agora eu posso usar aquele ali. Vou aproveitar o momento, foi lá, usou. Daqui a pouco é 10 anos para Deus poder usar o camarada de novo. Não adianta, não é isso. O que aconteceu com os judeus? Foi essa história. Israel se transformou em referências esporádicas. Tanto que Jesus deixa bem clara a separação de um antigo para um novo testamento. Se eles tivessem permanecido fiéis, eu acredito que a Bíblia não seria tão radical no corte de um antigo para um novo testamento. Mostraria uma continuidade com eles, mas não. O encerramento da lei também se deu como encerramento do judaísmo. E Deus deu um novo nome àqueles que o servem, cristãos, não mais judeus, não mais judaizantes. Poderia ter chamado Lei de Moisés, Torá. Não, ele encerrou aquilo e passou a chamar de Novo Testamento, Evangelho, para mostrar que havia uma posição radical. Muitos cristãos, irmão, estão vivendo momentos na sua vida e não uma constância. Sabe por quê? Porque são pessoas que têm momentos de oração e não são constantes. Tem momentos de estudo bíblico, mas não são constantes. Tem momentos de paz e amor com o seu próximo, mas não são constantes. Quando alguma coisa lhe contraria, acabou. Desceu o barraco, chutou o balde e por aí vai. Então, se você vive no mundo espiritual com momentos, a sua vida é de momentos e o teu Deus é de momentos. Pode ser que você seja surpreendido pelo diabo em um desses momentos em que Deus não está contigo. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem recompensa. É o que diz a Escritura, na visão do apóstolo Paulo. Então, meu irmão, veja, Israel, nós temos por pai Abraão. Jesus falou, espera aí, vamos devagar. Vocês têm por pai o diabo. Como é que é? Temos por pai Abraão, somos filhos de Abraão. Nunca fomos bastardos, sempre tivemos um pai, sempre tivemos um Deus. Não, o pai de vocês é o diabo. Vai questionar? Ninguém se preocupou em saber de onde vinha Jesus, mas eles tinham a referência de onde vinha. E tu, Belém Efrata, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar Israel. Ninguém perguntou onde tu nasceu. Você tem a referência na mão, mas não usa. Muitos crentes têm a palavra dentro de si, mas não usa. Palavra que não é usada, meu irmão, vira esterco. Serve para nada. Não adianta dizer que tem a palavra, tem que usar. A palavra é o teu guia comportamental. Se você tem atitudes que a palavra não te orienta, não te ensina, não te permite, você não é nada. Você tem um livro e não a palavra. Tem pessoas assim, irmão, viajando, que nem os judeus viajaram. Ora, se Israel não é o retrato da igreja. Viajando, fazendo que nem Tiago diz assim, olha, não vos torneis somente ouvintes desapercebidos, mas praticantes da palavra. Então, eu conheço tudo. Mateus foi escrito lá na beira do rio, Mateus foi escrito para os judeus por causa disso, por causa daquilo outro. Mateus é a cara de leão e Ezequiel viu Mateus e não sei quem, Mateus, eu sei tudo, tá bom, mas Mateus também está escrito, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas.
mais de 1000 profecias sobre o Senhor Jesus para aquele povo, de forma maciça, e principalmente os estudiosos da Bíblia, os sacerdotes e sumos sacerdotes, os mais renomados, chegar e dizer assim, tem demônio. Mais de 1000 profecias sobre um homem dizendo ser ele o Messias, o Filho de Deus. Eles olham para ele e dizem o quê? Tem demônio. Meu irmão, o conhecimento da Escritura, o conhecimento dos pergaminhos, não impede ninguém de ir para o inferno. Tem uma experiência, eu só acho ela engraçada, interessante. Não, nem que eu não acredite, mas ela me veio aqui na memória. Eu vou contar para você, mesmo sem acreditar nela. Uma pessoa diz que teria tido uma visão do inferno. E quando ela vai passando, vai tendo a visão das situações do inferno, ela diz que vê um homem, a semelhança, fazendo assim, como se estivesse com uma Bíblia na mão e como se estivesse num púlpito pregando. E ela olha para aquela cena e ela questiona e ela recebe a resposta. Esse daí foi um pastor. Foi um pastor que não andou segundo a palavra que pregava. Agora ele está aí sofrendo dessa maneira. E ele ainda sente saudade do tempo que ele tinha uma Bíblia na mão e pregava. Ele lembra, essa é a maior tortura dele, que ele lembra que esteve com a fonte de salvação na mão, pregava para os outros, pessoas se salvaram pela pregação dele, ele mesmo veio parar aqui no inferno. E deixa eu te dizer uma coisa, eu nem acredito nesta visão, porém eu estou passando ela assim mesmo. Porque uma coisa eu sei, independente desta visão ou não, uma coisa eu sei, que uma das coisas que vai arrebentar conosco na condenação é a nossa própria memória, de saber que deixamos escoar a verdade por entre os nossos dedos. Isso vai acabar conosco. Isso vai nos botar pior do que se nós estivéssemos mesmo dentro de um caldeirão fervendo. Isso vai acabar conosco. Porque dores são sentidas do lado de fora, mas remorso é sentido dentro da alma. Isso acaba com qualquer ser humano. Muitas pessoas, na hora do seu remorso, de saber que desprezaram, que tiveram a oportunidade de não desprezar, muitos nessa hora dizem claramente, eu preferia a morte. Então, irmão, Senhor Jesus, tudo que eu aprendi do meu pai, eu dei para vocês. Mas não é essa a realidade que nós vemos, né? O que o Senhor fala a respeito de Israel? Em todo tempo estendi as minhas mãos a um povo obstinado, de dura cerviz, a um povo contradizente. Sabe o que é um povo contradizente? Irmão, um povo contradizente é um povo que se acha sábio. É um povo que se acha inteligente. É um povo que se acha capaz. Então, tudo que ele ouve, ele vem com argumentos para contradizer. É um povo contradizente. Você fala a coisa mais gloriosa, você já teve experiências por aí, em que você sente o Espírito Santo falando pelos teus lábios, você sente a unção, você sente a graça, e você transmite palavras a algumas pessoas e elas combatem. E você sabe, caramba, Deus está falando por mim, e a pessoa está contradizendo, está combatendo. E Deus diz assim, com Israel, em todo tempo, desde que eu tirei esse povo do Egito, eu estendi a minha mão para um povo contradizente. Ou seja, falava, mas não lhe dava ouvidos. Ou seja, Jesus vem, fala, e eles combatem Jesus, eles contradizem Jesus, eles questionam a palavra de Jesus. Jesus falou, aprendei de mim, sou manso e humilde. Irmão, vou dizer uma coisa, quem tem humildade, quando ouve a verdade, sempre a aceita. Quem tem humildade, quando ouve a verdade, sempre a aceita. Sempre. E digo mais, quem tem humildade, quando ouve coisas que não entende, vai buscar para saber onde está a verdade. E se tem humildade, se aquilo que ouviu foi a verdade, ele recebe, aquela é a verdade. Mas ninguém quer aprender a lição. Jesus falou, olha, sou manso, humilde de coração.
aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar o descanso para as vossas almas. Vai descansar, vai ter paz, vai ter tranquilidade, vai ter confiança, vai ter fé, vai ter esperança, vai ver Deus se mover, multiplicar os pães e os peixes, vai ver as portas se abrirem, os rios correrem, vai ver que o Senhor é Deus. Mas não tem humildade? Irmão, é complicado. Deus fala por Ezequiel, esse povo é um povo de dura cerviz e obstinado de coração. E Deus fala assim, olha, Ezequiel, eu estou fazendo a tua fronte como um diamante para você ir lá pregar para esse povo. Porque esse povo tem fronte de pedra, de pederneira. Esse povo, Ezequiel, é obstinado. Ezequiel, vou te dizer uma coisa. Se eu te enviasse a outros povos que não me conhecem, se eu te enviasse a outras nações que não me conhecem, se eu te enviasse, Ezequiel, a um povo de língua estranha e de outra fala, Ezequiel, que não me conhece, eles te dariam ouvido, mas esses que têm pergaminho, esses que estudam a Escritura, esses que têm liderança sacerdotal, eles não vão te dar ouvidos. Loucura, que absurdo! A que ponto chega o ser humano? Pode folhear a Bíblia, mas não consegue se libertar da ignorância, da estupidez, do orgulho maldito. Orgulho desgraçado, que mata mais do que câncer. Não aprendeu. Jesus está falando, eu sou manso, eu sou humilde de coração. O homem mais poderoso é Jesus. É o humilde, é o simples. E Ele é quem comanda o maior exército de todos os tempos. Ele não pede adoração, Ele não pede serviço. Todos querem adorá-lo, todos querem servi-lo. Humilde, simples. A cabeça descansa. O organismo fica em paz. Tem paciência para pensar em tudo. Senta para estudar, estuda tranquilo. Outros não têm mansidão, não têm paz, não têm humildade. Quando tenta sentar para estudar, a inquietação não os deixa ficar parados 5 minutos. Porque não tem paz, não sabe o que é Deus, não sabe o que é mover do Espírito, não sabe o que é tranquilidade, não sabe o que é humildade. Senta para estudar e não consegue estudar. Entra no quarto para orar e daí a 1 minuto já saiu. Certo ou errado? Verdade ou mentira? Jesus falou, aprenda comigo. Eu sou manso, eu sou humilde. Vocês vão encontrar paz, vocês vão encontrar abrigo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmão, Jesus pode jogar uma cruz em cima dos nossos ombros e nós vamos carregá-la tranquilamente, porque Ele nunca nos dará um fardo ou uma missão maior do que as nossas forças. É fato. Agora, tem pessoas que não têm cruz nenhuma, não tem fardo nenhum, tem a sua própria cruz e os seus próprios fardos, reclamam da vida, como se, quando na verdade aquilo não significa nada, tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com o reino, tem nada a ver com ninguém, é só a pessoa no seu psicológico ridículo, que não é capaz de aceitar as verdades que a rodeiam, só isso. Eu tenho que aceitar os fatos, que eu não sou dono do mundo. Eu tenho que aceitar os fatos, que a sociedade não tem que me dizer sim o tempo todo. Eu tenho que aceitar os fatos, que eu sou pó, cinza, esterco. Eu não nasci para ser adorado. Eu tenho que aceitar os fatos. Se eu não aceitar os fatos, eu jamais verei a glória proposta nessa Escritura. Jamais verei. Israel, a nação dos pergaminhos, eles têm lá, olha, a história todinha, a mesma que nós temos. Talvez eles tenham algumas coisas a mais em outros livros.
Mas pelo menos o que nós temos, que é glorioso, eles têm. E Israel tem a história de um povo liberto do Egito. E quando esse povo sai do Egito, já antes de sair do Egito, lá vem murmurações, iras, intrigas, contendas. Imagina um povo que nem liberdade não tem. Assim que Moisés chega no Egito, já teve iras e contendas ali dentro. Alguns historiadores contam os detalhes de quando Moisés retorna no Egito, quando o faraó lhes aumenta as cargas, os trabalhos, os tributos, como esse povo já desde lá do Egito se volta contra Moisés. Um povo cuja história é ser contradizente. Foram contradizentes, foram murmuradores na contenda das águas, quando quiseram carne. Quando o exército de Faraó vem atrás deles, nos trouxesse aqui para morrer nesse deserto pela espada do Faraó, nós e nossos filhos. Moisés, já partiram para cima de Moisés e falaram: peraí. Onde? Esses egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão para sempre. Aí um seca, peraí, vamos dar ouvido. Moisés não nos libertou do Egito, vamos esperar um pouquinho para ver o resultado. Quando olharam o vento batendo e o mar secando. Então, meu irmão, se não tiver paz, humildade, tranquilidade. Humildade, irmão, humildade não se compra na esquina, não. A maior luta do ser humano é contra si mesmo, não é contra o diabo, não. Eu não tenho nenhum problema com o diabo, eu não tenho problema com os meus inimigos. Eu sou infinitamente superior a todos eles. Nem pelas costas eles conseguem me abater, nem se eles organizarem todos os exércitos do mundo, eles conseguem me abater. Eu não tenho problema com o inimigo. As minhas maiores lutas são comigo mesmo, como diz Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. A minha luta é comigo mesmo. A tua luta é contigo mesmo. Lute para matar o teu orgulho e deixar florescer a tua humildade. Mude para matar as tuas guerras internas e deixar florescer a tua paz. A tua guerra é aí, irmão. A tua luta é aí. Não pensa, você tem um problema com o teu vizinho, você não tem problema com ninguém, meu irmão. Ignore o teu vizinho. Você é um elefante, o que você tem que estar olhando para a formiga? Teu problema é contigo mesmo. É assim que nós somos para o mundo. Elefantes e os nossos inimigos formigas. Você não tem problema com ninguém. Seu problema é contigo. Você precisa vencer a si mesmo. Você precisa vencer. Jesus falou: aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Essa lição de Jesus é pessoal. É dele para o seu discípulo. É dele para o seu discípulo. Tem coisas que Jesus diz assim, ó: isso daqui, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tem coisa que ele diz assim: não, isso daqui eu estou dizendo para vocês. Senão, irmão, acaba que nem Tiago diz: ouvintes, não vos enganeis com falsos discursos, né? Vocês acabam sendo ouvintes desapercebidos. Ouvintes que não se percebem das coisas, como Israel. Mais de 1000 profecias sobre Jesus. Imagina, alguém está dizendo: eu toquei na roupa dele, eu fiquei curado. Ah, foi o demônio. Como é que pode uma coisa dessa? Alguém diz assim: eu era cego de nascença, e esse Jesus de Nazaré, ele me curou, eu voltei a enxergar. Não, foi o demônio. O Lázaro, eu tinha 4 dias de morto, e ele me trouxe a vida. Foi o demônio. Mas não tem jeito, não tem jeito. Nós estávamos lá no deserto, ele multiplicou os pães e os peixes sobejaram 12 cestos. Foi o demônio. Eu estava com ele no barco. Eu vi ele vir andando sobre as águas. Eu disse: posso ir ter contigo? Eu andei sobre as águas, eu duvidei, e afundando ele me salvou. Foi o demônio.
O que resta mais, irmão? Sabe o que resta? Eu vou te dizer o que resta. Figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Sabe o que resta? Vai diante do templo, do centro da adoração e diz assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas esse é o centro da adoração, uma adoração hipócrita, tem que ser destruída. Não ficará pedra sobre pedra. Adoração hipócrita, sem humildade. Dobra o joelho para os outros ver, mas o coração está bem de pé. Não adianta conhecer Bíblia, irmão, se não aprender a lição da humildade. Tem lições, meu irmão, que são coletivas. Tem lição que só se aprende nos pés do Senhor Jesus. E essa eu entendo que é uma delas, que eles aprendam de mim. Aprendam diretamente de mim. Jesus nunca disse nem para os seus discípulos: vocês têm que pregar humildade. Não, Jesus deu palavras que são pregações de revolução, mas quando ele diz de humildade, ele diz por todo mundo pregar a humildade. Não, aprendam comigo o que é humildade. Sou o maior exemplo de humildade, aprendam comigo. Quem é humilde não se sente inferiorizado, porque o humilde considera todos superiores a si mesmo. Quem é humilde, meu irmão, não está preocupado de perder sua posição. Quem é humilde não olha para as coisas e diz: eu tenho que chegar primeiro antes que alguém chegue no meu lugar. Quem é humilde está querendo que todos cresçam e ele diminua. Isso é ser humilde. Ser humilde é encontrar paz, descanso. Ser humilde é saber que Deus julgará todas as coisas e trará todas as obras à luz. Não vai escapar nada. Se alguém me perguntasse: você é vingativo? Não. Por que você não é vingativo? Eu não sou vingativo porque eu sei que certamente a justiça se cumprirá. Não preciso correr atrás de vingança, porque eu sei que há um Deus que diz: porventura Abraão não faria justiça, o grande Deus de toda a terra? Não está escrito que o Senhor é o nosso juiz? Quem é juiz faz justiça, e esse não se corrompe, irmão. Esse não tem emendas nem rasuras. Esse não tem lei votada em congresso, irmão. Esse determina aí, não volta atrás. Então, meu irmão, tenta se sintonizar. Olha para Israel, que lá em Israel, em alguns que não foram tragados, você vai ver como se comportar. E na grande maioria esmagadora, porque a porta da salvação é estreita e poucos passam por ela. Então olha para Israel e veja como multidões e multidões caíram. Mas o povo de Israel viu que lá no deserto havia tanta murmuração, a terra abriu, tragou, as víboras veio, mordeu, eles foram arrasados porque eram murmuradores. Mas quando Jesus se manifesta, o que mudou na vida deles? Nada, nada, nada e nada. Uma mulher com 18 anos lá, toda curvada: levanta-te, fica curada. No sábado? Curando no sábado? Toma-lhe murmuração. Ei, não é lícito pegar a tua cama. Por que tu pegou a tua cama e está caminhando? Não, um homem lá no poço, ele disse: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Foi ele que me mandou. Quem foi esse homem? Eu não sei. Eu não sei quem é o nome dele. Nunca tinha visto esse homem antes. Quando o homem olhou: olá, foi aquele. Ah, foi aquele? Então vamos matar esse homem. Não está disposto a ceder à verdade. Não está disposto a ceder os fatos. Mas tu cura no sábado. Ué, quem é maior? O homem ou o sábado? Porventura, por ser sábado, Deus vai deixar de atender a necessidade de um ser humano? Se alguém estiver com fome,
Se alguém estiver com fome, morrendo da fome, é sábado, então eu morro de fome porque hoje é sábado. Eu não posso dar esmolas, eu não posso ajudar, eu não posso colocar um prato de comida para alguém, porque é sábado. Seus hipócritas, se o boi de vocês que é caro cair no buraco, vocês não vão lá tirar ele. Porque para vocês mais vale um boi do que um ser humano. Hipócritas, diria eu, bem profetizou João Batista, raça de víboras. Era assim que Israel se conduzia. Mais valiam os seus bens do que a vida do ser humano. Quer uma prova bem maior? Israel não era uma nação que tinha escravos? Escravos de dívidas. Imagina, eles têm uma dívida, gente rica tem dívida. Gente rica que emprestou coisa aos pobres, os pobres nas suas dívidas não podiam pagar, eles levavam toda a família para servir como escravo, dizimava famílias. E essa raça maldita, sem nenhum coração, sem nenhum sentimento, sem nenhuma humildade, sem nenhuma mansidão, vem questionar o Filho de Deus. E estava arriscado perguntar pelos pergaminhos, e eles citarem tudo que tinha nos pergaminhos. E eu te digo, meu irmão, conhecimento bíblico não é nada, vida com Deus é tudo. Aprender nos pés do Senhor é tudo. Quando você tem humildade, vai para os pés do Senhor, até aquilo que você nunca leu, Ele te ministra. Até aquilo que você não pesquisou, Ele vai te trazer a revelação. Então, irmão, aprenda com Jesus. Ele é manso, Ele é humilde de coração. Você vai achar descanso, você vai achar paz. Quando alguém disser para você, como já disseram para mim, vim aqui te dar um recado. Falaram aí que tu é a bola da vez. Conhece fulano? Não. Não conhece fulano? De tal lugar? Não. O fulano? Não sei quem é. Falaram que você é a bola da vez. Diz pro fulano, esse fulano aí, que eu não sei jogar sinuca não. Mas se ele quiser vir pro desafio, estamos prontos. Quem pode dizer que essa paz que eu sinto, nela não esteja escrita a minha vitória? Quem pode dizer isso? Irmão, eu não esquento a cabeça com nada. Eu tenho paz com tudo. Eu não me atemorizo, nem me estresso diante da notícia, nem da morte, nem da vida, nem do mal, nem do bem. Eu não me estresso com nada. Eu apenas tenho paz em saber que todas as coisas estão na palma da mão do meu Deus e todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, e tem mais, se tiver que viver, viverei. E se tiver que morrer, por Ele eu morrerei. Está encerrada a história. E até aqui, irmão, nos tem ajudado, Senhor.